Olá, gente, mais um Rema 10. Nós seguimos com o tema evangelismo, a igreja que evangeliza. E eu quero trazer aqui um outro texto em Mateus, capítulo 22, no verso 14. Antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, o Rema 10, a palavra rema quer falar de algo pessoal, de algo singular, de algo específico para você. E eu creio que quando Deus fala conosco, Ele tem essa capacidade de falar rema, de falar para você especificamente, né? Mesmo numa igreja com centenas de pessoas, a palavra pode ser rema para cada um, porque ela pode ser diferente para cada um. Então aqui nós adotamos esse nome, rema, porque Deus fala com você, especificamente, pessoalmente com você, ok? Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, segue aqui, ó, ok? Gente, Mateus capítulo 22, verso 14, tem um texto muito conhecido, mas eu quero falar, ministrar, repartir, compartilhar um pouco dele com você. E diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Será que você faz parte do grupo dos chamados? Será que você já faz parte do grupo dos escolhidos? O que é necessário fazer para se tornar grupo dos escolhidos? Porque Deus tem chamado uma multidão de pessoas. A própria palavra diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. A palavra também nos revela que para isso o Senhor Pai nos entregou o Filho, entregou o Filho, deu o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Meu irmão, entenda uma coisa, Deus não faz acepção de pessoas. Isso é Bíblia, Tudo aqui é Bíblia, graças a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Deus entregou sua primícia, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quando o texto revela, quando o texto abre, Deus chamou a muitos e poucos são escolhidos, não quer dizer que Deus escolheu poucos, mas quer dizer que poucos escolheram a Deus. E fazer parte do grupo dos escolhidos não é uma questão que Deus está decidindo no nosso lugar, mas nós que temos a liberdade, o livre-arbítrio de escolher por Deus. Então, no nome de Jesus, a primeira coisa é escolha fazer parte do time dos escolhidos. Não é Deus quem escolhe, é você quem escolhe. Eu escolhi, Deus chamou, a voz do Espírito Santo alcançou o meu entendimento. Então, eu escolhi fazer parte do grupo dos escolhidos. O grupo que vai fazer aquilo que o Senhor comissionou, delegou, distribuiu como missão, como propósito. Eu quero que você venha em outro texto aqui comigo, Mateus capítulo 4, no verso 19. Jesus está caminhando e ele diz assim: e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Os discípulos estavam lá no cotidiano, na vida normal, natural, barco, rede, peixe, e aí Jesus passa. E Jesus faz o chamado, muitos são chamados. E diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles decidem. E eu creio que um olhou para o outro e olharam para as redes. E eles tiveram que decidir. Eu vou ser só um chamado ou eu passo a ser um escolhido? Então a decisão não foi do mestre, a decisão não foi de Jesus, a decisão não foi de Deus, a decisão foi de Pedro, a decisão foi de João, a decisão foi de Paulo, a decisão foi de Tiago, a decisão foi de Barnabé, a decisão é minha, a decisão é sua. E eles tomaram a decisão e seguiram Jesus. Então, uma igreja que evangeliza é uma igreja que decidiu seguir o Mestre. É uma igreja que não só ouviu, mas decidiu viver, decidiu fazer, decidiu praticar.
É uma igreja que saiu da teoria, que saiu da aula, da sala de aula, das quatro paredes e realmente decidiu ir colocar a mão na massa, ir para o campo e realmente para a atitude. Então, no nome de Jesus, essa é a primeira coisa. Você precisa tomar uma decisão. A decisão de fazer, a decisão de sair da teoria, a decisão de não só ouvir, mas de começar a proferir a palavra de Deus. Vamos seguir? Vem comigo aqui. Olha que texto poderoso. Mateus capítulo 13, verso 22, diz assim: E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ficou infrutífera. Olha que coisa. Esse texto fala da parábola da semeadura, né? A parábola do semeador. Né? 4 sementes. Aqui caiu à beira do caminho, vieram as aves de rapina e comeram. Aqui caiu num solo pedregoso e ali não criou raiz, o sol veio e queimou. Aqui caiu entre os espinhos, até germinou, até deu vida, até começou bem, mas não terminou bem. Você conhece alguém assim? Que começou bem e não terminou bem? Porque as paixões desse mundo, as seduções da riqueza, as preocupações com essa vida tornaram aquela semente infrutífera. Mas por último, tem a que caiu em boa terra. São aqueles que compreenderam, são aqueles que entenderam. É assim que diz o texto. E produziram a 30, a 60 e a 100 por um. Uma igreja que evangeliza é uma igreja que decide, é uma igreja que resiste às tentações, às provações, é uma igreja que resiste a não olhar nem para a direita nem para a esquerda, é uma igreja que resiste, né, no caminho do foco, né, da missão, embora tentada, embora provada, embora vivendo, né, as artimanhas, né, do encanto da serpente. Mas ela resiste, ela é provada e aprovada. Uma igreja evangelista é uma igreja provada e aprovada. E é uma igreja que entende. É uma igreja que compreendeu as Escrituras. Sabe, não só ficou na razão, no raso do entendimento, mas ela entendeu a tal ponto que trouxe a convicção, que se tornou um fundamento. Evangelizar se tornou primícia, evangelizar se tornou fundamento, é base. E aí frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. É o chamado boa terra. Então tem gente que quer entender. Você primeiro obedece, depois entende. Eu costumo dizer que o entendimento é a recompensa dos obedientes. O entendimento é a recompensa dos obedientes. Então, uma igreja que evangeliza é uma igreja que decidiu, que resistiu e que entendeu. Amém? Então, amém? Foi abençoado? Deixa eu orar por você agora. Deus abençoe esse coração, abençoe essa vida, que ele possa decidir, resistir e que ele possa compreender. No nome de Jesus, seja abençoado. Amém, amém. E aí, recebeu? Receba no nome de Jesus. Deixa o like aqui, coloca aquele teu comentário aqui e compartilha com o maior número de pessoas essa mensagem. Fica na paz.